Olá, eu sou o professor Ivelto e trago aqui hoje para vocês mais uma aula, certo? Dando continuidade ao nosso estudo. Vou aqui compartilhar com vocês a telinha, ok? Para a gente estudar o conteúdo de hoje. Nós trazemos trigonometria, né? Primeiro ano, trigonometria faz aí muito forte. Deixa eu aumentar aqui a nossa telinha. Muito bem, tranquilidade. É isso aí. Capítulo 6, tá certo? Onde nós vamos tratar das relações trigonométricas, o seno e o cosseno de um arco trigonométrico, certo? Seno e cosseno de um arco trigonométrico, certo? E as expectativas nesse conteúdo, a gente aprender a resolver problemas que resolvam relações de seno e de cosseno, certo? Resolver problemas também calculando seno e o cosseno através de simetria e analisar o sinal nos quadrantes, o sinal do seno e o sinal do cosseno. Então, nesta aula, nós vamos estudar o seno e o cosseno, saber qual é o eixo do seno, qual é o eixo dos cossenos na circunferência trigonométrica. Tranquilo? Beleza. Então, aqui nós temos aí o famoso plano cartesiano, né, formado pelo eixo X, é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Okay? E aqui nós temos uma circunferência, que nós chamamos de circunferência trigonométrica. Como a gente já viu na aula passada, né, a circunferência trigonométrica, ela é reconhecida por quê? Porque o raio dessa circunferência é 1, certo? O raio trigonométrico da circunferência vale 1, ou seja, do centro até a extremidade aqui, até o A vale 1, certo? Do centro até qualquer extremidade da circunferência, o raio seria 1. É o que convenciona ser uma circunferência trigonométrica, ou círculo trigonométrico. Ok? Então, nós temos aqui uma situação, nós temos aqui um arco. Vamos supor que a gente abre aqui um arco, vai até aqui o ponto M, um arco alfa, né, de medida alfa. E aqui, ó, daqui para cá, nós temos o segmento que vai do O até o M, que não é nada mais do que o raio da nossa circunferência. E esse raio, como a gente já sabe que essa é uma circunferência trigonométrica, esse aqui seria 1, certo? Então, esse raio aqui seria 1. Muito bem, certo? Aqui, ó, se nós traçarmos aqui aqui é o nosso arco, né? Nosso arco AM. Este arco, a gente já estudou no primeiro capítulo que o arco ele corresponde ao valor do ângulo central. Então, o ângulo central aqui, como esse arco é alfa, nosso ângulo central também seria alfa. Ok? Nosso arco. Se nós traçarmos aqui uma perpendicular, a partir do M aqui, ó, fazendo aqui com o eixo X, um ângulo de 90 graus, aí a gente vai o quê? Observar um triângulo retângulo, certo? Onde nós temos aqui, ó, este lado, que é um cateto, certo? Que é o cateto que está perto do ângulo, cateto adjacente, e esse aqui seria o cateto oposto, né? Que está do outro lado do ângulo. E esse segmento, que é o nosso raio, é a hipotenusa desse triângulo. Tranquilo? Beleza. Nós já aprendemos, ó, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, que o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? No caso aqui, ó, nosso ângulo. Então, aqui seria o cateto oposto. Ó. Então, o seno, ele corresponde a este segmento aqui, ó, certo? Que no caso, a gente poderia espelhar aqui o M, aqui no eixo X, e daqui para cá, nós poderíamos ter o quê? A mesma altura aqui do nosso cateto oposto, certo? Então, olha, este segmento até aqui, ele corresponde ao nosso cateto oposto, que no caso aqui é o seno do nosso ângulo alfa. Então, aqui seria seno. A gente pode colocar aqui, ou então
colocar até aqui mesmo, para você ver aqui, que o eixo Y ele vai ser determinado pelo seno, ok? E nós aprendemos também nas razões trigonométricas que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é aquele que está próximo ao ângulo. Então, seria esse cateto aqui, ó. Este cateto seria o cosseno do nosso ângulo alfa. E aqui seria o seno do nosso ângulo alfa. Certo? Cosseno de alfa. Aí você pergunta assim, mas e por que aqui seria o cosseno? Por quê? Ó? Porque a hipotenusa desse triângulo aqui, ele é 1. Como a hipotenusa é 1, então o cosseno do nosso ângulo alfa seria esse segmento. Se a gente marcasse aqui um ponto, por exemplo, se eu chamasse aqui de um ponto P, certo? Então, de O até P seria o cateto o quê? Seria o cateto adjacente, ou seja, seria OP dividido por 1. Então, OP dividido por 1 seria OP. Então, este segmento de O até P é o nosso cosseno, certo? Ou seja, o cosseno ele vai estar aqui no eixo X. A partir de agora, ó, você vai aprender, certo? E guardar aí no coração, que o cosseno ele vai sempre se apresentar aqui no eixo das abscissas, certo? É o eixo dos cossenos. Cosseno deitado, certo? E o seno, no caso aqui, que é o cateto oposto, o cateto oposto, se a gente marcasse aqui, ó, aqui do O, do ponto O, até um segmento aqui, por exemplo, Q, você marcasse aqui Q. Então, o seno seria o cateto oposto, né? O seno do nosso ângulo seria o cateto oposto, que seria o O até Q, OK, dividido por 1, que seria a hipotenusa. E OK dividido por 1 seria OK. Ou seja, o seno corresponde a OK. Ou seja, o seno ele vai estar sempre no eixo Y. Então, a partir de agora, você vai guardar também no coração que o seno ele vai estar sempre aqui no eixo Y. O seno de qualquer ângulo vai se apresentar aqui no eixo Y. E o cosseno no eixo X. Certo? Por causa dessa explicação aqui. Ok? Seno, cateto oposto, no caso aqui desse triângulo, seria, no caso aqui, o seno do alfa. O alfa é este arco aqui, que corresponde ao ângulo central. O seno dele é o cateto oposto. Esse cateto oposto corresponde a esse segmento que está aqui no eixo Y, dividido pela hipotenusa, e a hipotenusa é 1. Por isso que aqui fica o eixo do seno. E o cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 1. Cosseno dividido por 1. Então, o eixo X vai ser o eixo dos cossenos. Certo? Então, seno em pé, cosseno deitado. Seno em pé, seno aqui em pé, eixo Y. Cosseno deitado, eixo X. Guarda aí no coração, tá certo? Isso aí é muito importante, certo? A partir de agora, esse entendimento. O seno fica no eixo Y e o cosseno fica no eixo X. Seno em pé, cosseno deitado. Seno sem sono, né? Sem sono, em pé. Cosseno com sono, deitado, certo? Sem sono, com sono. Sem cosseno. Beleza, continuando aí, vamos ver aqui o seno dos arcos notáveis no círculo trigonométrico. Seno. Vamos estudar aqui só o seno por enquanto, certo? Depois a gente estuda o cosseno. Seno dos arcos notáveis. Arcos notáveis, nós já conhecemos, já sabemos quem são os arcos notáveis, são aqueles arcos que a gente usa mais, certo? Desde o nosso 9º ano, que esses arcos eles estão no primeiro quadrante, que é o 30, o 45 e o 60. São chamados ângulos notáveis porque você vai enxergar esses ângulos lá no quadrado, né? Temos cantinho 90, quando você parte lá a diagonal, você encontra o 45. Você tem um triângulo equilátero, todos os lados iguais, os ângulos medem 60 graus, você enxerga o 60. Você reparte aquele ângulo bem no meio, você enxerga o 30. E aí são chamados ângulos notáveis. 30, 45 e 60. Isso em graus, mas também eles podem se apresentar em radianos. E a gente já viu em aulas passadas que o 30 graus, tá certo? É a mesma coisa do π
dividido por 6, né? Pi radianos, que é uma outra unidade de arco, né? Unidade de arcos. Pode ser em graus, pode ser em radianos. Então, pi radiano é 180. Então, se você pega 180 e divide por 6, dá 30. O 45 é a mesma coisa que o pi sobre 4 radianos. 180, pi radiano é 180, 180 dividido por 4, 45. E o 60 graus, que é o pi sobre 3, pi radiano sobre 3. 180 por 3 dá igual a 60. 180 por 6 dá 60. Tudo bem? Então, ó, são chamados arcos notáveis. Então, vamos ver aí o seno e o cosseno destes arcos notáveis aí na circunferência trigonométrica. Vamos lá. Só que nós temos aqui o arco, o cara abriu aqui o arco, um arco que mede π sobre 6. Lembrando que π sobre 6 é 180 por 6, 30. Isso aqui é um arco de 30 graus. Então, seno de 30 graus, ó, ele vai se apresentar aqui, ó. Daqui para cá, você enxerga o seno de 30. Que na tabela, que a gente já sabe, aquele 1, 2, 3, 3, 2, 1, seno de 30 é quanto? 1/2. Então, a gente aprendeu que o seno de 30 é 1/2. Né? Nós aprendemos lá na tabela que o seno de 30, ou a mesma coisa de π sobre 6, é 1 sobre 2, na tabelazinha de valores. Ok? Se você abrisse aqui um arco maior, por exemplo, ó, se você abrisse aqui um arco de π sobre 4, que não é quanto? 45, 180 por 4, 45. O seno de 45 ó, vai dar aqui, certo? Mais maior um pouquinho aqui de 1/2, passa de 1/2, que lá na tabela de valores vale quanto? Vale raiz de 2 sobre 2, tá certo? Então quer dizer que o seno de 45, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, na tabela de valores. E aqui, olha, você está observando aqui que o seno ele vai sempre variar aqui no eixo Y. Guarda isso no coração. E assim por diante, ó, você poderia colocar aqui um arco maior, certo? Um arco maior, ou seja, um arco de 60. Por exemplo, se eu colocasse aqui um arco de 60 graus. Aqui, ó, aqui no terceiro círculo, esse terceiro círculo aqui, deixa eu baixar aqui. Ó, o terceiro círculo é exatamente π sobre 3. π sobre 3, ó, que vale quanto? 180 por 3 dá 60. E o seno de 60, ele vai dar aqui, o resultado vai dar aqui, ó. Certo? Seno de 60 é exatamente daqui para cá, ó. Que vale quanto? Daqui do zero até esse ponto, quanto é que vale? Raiz de 3 sobre 2. Certo? Que é na tabela, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ok? E aí, se você abrisse mais este arco, se você abrir este arco até o 90, até aqui, ó, até 90 graus, aí você vai ter o seno de 90. Seno deste arco aqui, ó. Quanto é que vai ser o seno de 90, Leandro? Ora, o seno de 90 é exatamente isso aqui todinho, ó, daqui para cá. E quanto é que vale do centro até a extremidade? Vale 1, né, que é o raio da circunferência trigonométrica. Então, o seno de 90 é 1. Tá certo? Então, vamos guardar no coração. Ó. Vamos para cá. Ó. Vamos aprender os valores nas extremidades. O de 0. Quando o arco está fechado. O arco está fechado. Quanto é o seno de 0? 0 graus. O arco está fechado. Então, olha, o seno de 0 vai corresponder à origem aqui. Ó. E a proporção que a gente vai abrindo o arco, quando você vai abrindo esse arco aqui, o seno aqui ele vai subindo, certo? Ele vai subindo de acordo com a abertura aqui do arco. Quanto maior o arco, o senozinho vai subindo. Ó. E o máximo que ele vai subir é até esse ponto aqui. Ó. Quando você perguntar quanto é o seno de 90. O seno de 90 que vai ser 1, certo? O máximo. O seno de um ângulo, o valor máximo dele é 1. Então, você não guarda aqui, vamos guardar no coração. Seno de 0 é 0, porque está lá na origem, certo? E o seno de 90, graus vale 1, que é o máximo, certo?
Aí, quando você vai abrir aqui, ó, você abre aqui um arco maior. Um arco está aqui no segundo quadrante, certo? Aí, no segundo quadrante, ó, este arco, o seno dele também vai corresponder aqui, ó, certo? De acordo com a simetria, a gente já estudou que, por exemplo, se aqui fosse o 60, se aqui fosse o 60, aqui seria o 180 menos 60, né? Seria o 180 menos 60, que dá quanto? Dá 120. Aqui seria o 120, ok? Então, o seno de 120 também vai corresponder aqui, ó, certo? Ó, até esse ponto aqui, o seno de 120. Aí você vai abrir um arco maior. Você abre aqui, por exemplo, um arco de 135 graus. Passou de 120. O seno deste ângulo, ó, vai dar aqui, ó, certo? Ou seja, vem diminuindo. Ele vai diminuindo até a gente fazer uma abertura. Quando você fizer uma abertura de meia volta, quando você tiver um arco de meia volta, aí o seno desse vai dar aqui o resultado. Vem para cá de novo, para a origem. Ou seja, o seno de 180. Ah, professor, quer dizer que o seno de 180, ele é zero. Isso. O seno de zero é zero, porque está aqui. Ele vai subindo, ó. Ele vai subindo, seno de 30, seno de 45, seno de 60 e seno de 90, que dá 1. Aí passa para o segundo quadrante. Seno de 20, aí 10. Seno de 135, desce mais. Seno de 150, desce mais. E o seno de 180 vem para cá de novo, para a origem. Tudo bem? E aí, a gente vai para o terceiro quadrante. Ó. Você abre agora um arco, que ele vai até aqui, ó, até o segundo quadrante. Por exemplo, ele foi até aqui o 210, certo? Que corresponde ao simétrico dele lá no primeiro quadrante, que é o 30 aqui no caso, ó, porque é 180 com 30. 180 com 30 dá 210. Então, o seno de 210, ó, o seno vai dar aqui, ó, porque lembre, o seno, este eixo aqui, o vertical, o eixo do y, é o eixo do seno. Então, este seno, o valor dele está aqui embaixo. Então, como ele está abaixo de zero, então esse seno vai ser negativo. Então, o seno de 210 vai ser o mesmo seno de 30, só que vai dar um valor negativo. Quando você fizer uma abertura de um arco maior, que, por exemplo, 240, se eu abrir 240, o seno vai dar aqui, ó, certo? E quando eu fizer uma abertura até aqui, ó, de 270 graus, que é do zero aqui, meia volta, mais um quarto aqui, parou aqui, 270 graus, certo? Então, quanto é que vai ser o seno de 270 graus? Maria, aqui sem querer aqui a minha tela, deixa eu ver se eu volto aqui, ao vivo e a cores, certo? Vou interromper aqui, vou voltar novamente, compartilhando aí nossa telinha, ok? Beleza pura, puríssima, puríssima. É tudo ao vivo e a cores, certo? Ó, ver se a gente consegue aqui voltar. Não voltou normalmente. Voltou aí, ó. Voltou ao tamanho normal, certo? Ó, então quer dizer o seguinte, ó, nós vamos escrever aqui, o seno de 270, ele foi lá embaixo, ó. Foi lá no mínimo, o valor mínimo de um seno é quando ele for lá embaixo, que é quanto? Abaixo de zero. E o máximo aqui, que é o raio da circunferência, é menos 1. Ele é negativo porque está abaixo de zero. Então, quer dizer que o seno de 270 é menos 1. Certo? Então, ó, observe que o seno, ele está aqui, seno de 0 é 0, ele vai até o máximo, que é 1, certo? Depois ele desce de novo para o 0, e aí ele desce até o mínimo aqui, ó. O mínimo que ele vai descer é até o menos 1, que é o seno de 270. Aí você abre aqui um arco maior, que está no quarto quadrante, por exemplo, 300 graus. Quanto é o seno de 300 graus? Aí já vai dar aqui o resultado, ó, certo? Quando você abrir um arco maior, por exemplo, 330, o seno vai dar aqui, ó. E assim por diante, quando a gente fizer uma abertura de 360 graus.
360 graus, aí o seno volta de novo para a origem. Certo? Então, quer dizer, professor, que o seno de 360 graus, ele é zero. Então, tá aí, ó. O seno nas extremidades. O seno de zero, certo? Que vai ser zero, porque tá aqui na, corresponde aqui, ó. O seno de zero tá aqui na origem. O seno de 90, que é o máximo que ele pode crescer aqui, ó. Certo? Que é até 1. O seno de 180, que ele volta de novo aqui para a origem do eixo aqui, certo? O seno de 270, que é o mínimo que ele pode aqui baixar, certo? Vai para baixo aqui, que é até menos 1. E o seno de 360 graus, ele volta de novo para a origem. Então, observe que o seno ele varia aqui neste eixo Y. Ele vai, ó, o seno, a gente conclui assim, que o seno de qualquer ângulo, ele fica entre, ele é maior ou igual a menos 1, ele vai do menos 1 aqui, até o 1, e ele é menor ou igual a 1. Então, ele está nesse intervalo aqui, de menos 1 até 1. Então, guarda isso aí. Guarda, anote no seu caderninho essa explicação, esses valores que é o beabá da trigonometria. Se você entender aqui como a gente encontra o seno nas extremidades, você aprendeu tudo, certo? E os senos dos arcos notáveis, né? O seno de 30, como a gente viu aí, do 45 e do 60, que a gente enxerga sempre aqui no eixo Y, certo? O seno de 30, o seno de 45, o seno de 60, os seus simétricos, né? Ó, o simétrico aqui, quando tiver aqui do outro lado, ó, o simétrico do π sobre 4 vai ser quem? Vai ser o π menos o π sobre 4, a gente já viu na passada, 4 vezes π é 4π, 4π menos 1 dá 3. 3π sobre 4, que é exatamente o quê? 3 vezes 45. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 4, 12, 3, 135. Então, seno de 135 vai dar aqui, ó, também. Vai ser um valor positivo. Certo? E aí, ó, aqui ao lado, certo? Nós temos aí um avatarzinho aí do Tiweri, ó, que tem um avatar do Tiweri, variação de sinal, para você entender logo como é que é a variação de sinal do seno. Ora, vou fazer até aqui uma circunferência aqui, extra aqui. Ó, nós já sabemos que o eixo Y é o eixo do seno. Seno em pé. É o sem sono. Certo? E o seno, o máximo que ele vai, ele está aqui no 0, o seno de 0, e ele vai até o 1, o seno de 90, que é 1. Aí o seno de 180 é 0, o seno de 270 é menos 1, e o seno de 360 volta de novo para a origem. Okay? Então, ó, todo o arco que estiver aqui no primeiro quadrante, o seno vai dar aqui. Então, ele é positivo. Todo o seno que estiver aqui no segundo quadrante, o seno também vai dar aqui, ó, nesse eixo acima de 0. Então, é positivo. O seno de um arco que está aqui no terceiro quadrante, o seno dele já vai se apresentar aqui abaixo de 0. Então, é negativo. E o seno de um arco que estiver aqui no quarto quadrante, ó, ele vai ser um arco que se apresenta também aqui no eixo abaixo de 0. Então, é negativo. Então, guarda no coração também os sinais do centro. Primeiro quadrante, ó, positivo. Mais no segundo quadrante, positivo. No terceiro quadrante, negativo. No quarto quadrante também é negativo. Certo? Beleza pura, show de bola. Guarda os valores aqui, as extremidades do seno, ok? E os sinais do seno. Tranquilidade, para frente. Deixa eu aqui, ó. Vamos aqui retomar. Tomar o compartilhamento. Para frente. Beleza pura, puríssima. Show de bola. Cálculo de senos por simetria. Pronto, aí, eu já falei aí anteriormente, aqui de novo. Ó. Nós já estudamos que eu tenho aqui um arco que está no primeiro quadrante, por exemplo, 60 graus. O simétrico dele, lá no
segundo quadrante é o 120. Por quê, professor? Porque você pega 180 e subtrai esse arco aqui, ó, que corresponde a esse mesmo aqui. Então, 180 menos 60, 180 menos 60 dá 120, certo? E aí nós vamos aprender a dizer quanto é o seno de 120, certo? Porque eu já sei quando eles são arcos notáveis, do 30, 45, 60. Mas se for 120, como é que eu vou calcular o seno de 120? Aí é onde entra a questão dos sinais, certo? 120, aí você vai analisar, ora, 120 está no segundo quadrante. No segundo quadrante, de acordo lá com a nossa conclusão, é mais, menos e menos, sinal, né? Então, 120 está no segundo quadrante. Então, o seno de 120 é o mesmo que o seno de... Aí, se quiser, eu faço aqui o cálculozinho, ó, devagarinho. 180 menos 120, certo? Que corresponde ao seno de 60. E ele é positivo. Positivo por quê? Porque ele está no segundo quadrante. E o seno de um arco do segundo quadrante ele é positivo. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Pronto, ó, fechou. Ah, professor, e se tiver aqui no terceiro quadrante, por exemplo, ó, se pegasse aqui o simétrico aqui do 60 lá no terceiro quadrante, quem seria? 180 mais 60. 180 mais 60 dá 240. Como é que eu calculo o seno de 240? Eu raciocino. 240, me pergunto. Ele está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o meu seno é negativo. Então, aqui é menos, ó. Menos. Aí eu faço, ó, o cálculozinho devagarinho, ó. Seno de, pego 240 menos 180. Certo? 240 menos 180, que dá menos, devido estar no terceiro quadrante, sendo de 240 menos 180, dá 60. Então, quer dizer que seno de 240 é o mesmo que seno de 60, só que ele é negativo, porque ele está no terceiro quadrante. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então fica menos raiz de 3 sobre 2. Okay? Se eu quisesse aqui no quarto quadrante, ora, no quarto quadrante, ó, se eu quisesse aqui o simétrico do 60, simétrico do 60, a gente pega a volta completa, né, 360 menos 60, que dá o 300. Ó. Então, aqui seria 300 graus. Como se calcula o seno de 300 graus, professor? Ora, de novo penso, ó, e analiso. O 300 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é negativo. Tá aqui, ó, menos, porque vai dar o valor aqui. Ó. O valor do seno vai dar aqui. Certo? Então, ele é negativo. Então, é menos. Menos. Aqui, se quiser explicando aqui, ó. 360 menos o valor do arco, que é 300. 360 menos 300 dá 60. Então, fica menos o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Com menos fica menos raiz de 3 sobre 2. Então, é assim que a gente calcula o seno por simetria, tá certo? O seno de um ângulo quando ele está aí no local diferente do primeiro quadrante. Qualquer quadrante que ele estiver, certo? Você pode até guardar assim, ó. Se você quiser, você pode até guardar da seguinte maneira, como mostra aí nos livros. Acho que na portilha também aí tem. Ó, quando meu ângulo alfa, ele é o ângulo do primeiro quadrante, certo? Menor do que 90 graus. Então, no segundo quadrante, você vai pegar o quê? Você vai pegar o 180 menos o valor do ângulo, tá certo? E o seno dele, ele vai ser positivo, certo? O seno vai ser positivo. Quando for um arco aqui do terceiro quadrante, você vai fazer como? Você vai pegar o valor do ângulo do arco, que vem aqui, ó, o valor do arco, tá certo? Certo? O valor do arco menos 180, certo? O valor do arco menos 180, que é a mesma coisa de dizer 180 mais o valor do
do ângulo. Okay? E quando ele estiver aqui no quarto quadrante, vai ser 360 menos o valor do ângulo que for dado lá no primeiro quadrante. Certo? Mais um aqui, mais um. Por exemplo, se eu quisesse saber o seno de 150. Seno de 150. Você pensa, 150 ele está no segundo quadrante, pessoal. E no segundo quadrante, ele é positivo. Então, aqui fica como seno de quem? Do valor do ângulo menos, aliás, 180, né? 180 menos o valor do ângulo. 180 menos o valor do ângulo. 180 menos o valor do ângulo, 180 menos 150. 180 menos 150. Tá o quê? Dá 30. Então, aqui é um seno de 30. Quer dizer que o seno de 150 é o mesmo seno de 30, que dá igual a 1 sobre 2. Ok? Se eu quisesse saber o seno de 225, 225 passou de 180. Então, está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, esse seno é negativo, então é menos. Menos quem? O valor do ângulo menos 180, que dá menos o seno de 225 menos 180. 0 para 5 é 5, 8 para 12, 4. 2 para 2, nada. 145, que dá menos raiz de 2 sobre 2. Se eu quisesse o seno de, por exemplo, 330, pessoal, 330, aí você raciocina. 330 ele está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é negativo. Então, é menos o seno de 360 menos 330, que dá igual a menos o seno de 330. 360 menos 330 dá 30. E o seno de 30 é o meio, então fica menos 1 sobre 2. Então, está aí como se calcula o seno, né, por simetria, quando o arco está lá no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Show? Continuando aí. Agora vamos ver aí o cosseno. Cosseno, que nós já vimos, ele fica no eixo X. Cosseno, com sono. O seno é sem sono, pé. E o cosseno é deitado. Certo? Cosseno no eixo X. Ora, se o cosseno fica aqui no eixo X, pessoal, beleza. Então quer dizer o seguinte, ó, cosseno de, se eu tiver aqui um arco, por exemplo, eu tenho aqui um arco, de π sobre 6. Este arco vale quanto? Vale 180 por 6, que dá 30. Cosseno de 30, pessoal. Cosseno de 30, cosseno, ele vai dar aqui no eixo aqui, opa. Então, o cosseno, ele vai exatamente dar nesse ponto, ó. O cosseno se apresenta aqui devido ao triângulo, né? O cosseno é o cateto adjacente. Então, o cosseno é daqui para cá. Então, nós vamos dizer que o cosseno de π sobre 6, ele vale quanto? Que é um ângulo notável, que é o 30. Raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30. Mas já sabendo na tabelinha. E no caso aqui, é só a gente saber que o cosseno ele vai dar aqui neste eixo, ó, certo? No eixo aqui, no eixo X, cosseno. Se a gente abrir um arco maior, certo? Por exemplo, aqui, ó, 45 graus, π sobre 4. O cosseno dele vai dar aqui, ó. O valor do cosseno vai ser aqui, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, no caso que era 1. Então, quer dizer que o cosseno de π sobre 4 vale quanto? É o 45. 45, raiz de 2 sobre 2. Pronto. E o valor dele é aqui, neste eixo. Certo? E se a gente abrir um arco maior, pessoas? Por exemplo, está aqui, ó. Se você abrir um arco maior, um arco de 60 graus, que no caso aqui, ó, fiz uma abertura de 60 graus, ó, que é 60 graus, π sobre 3. Cosseno dele, ó, aqui o cosseno dele, ó. O que é que você percebe, inteligência? Ó, que a proporção que você vai abrindo o arco, certo? Este cosseno ele vai diminuindo. Ele todinho, certo? Ó, isso aqui todinho vale o quê?
vale 1, que é o raio. Tá entendendo? Então, a gente diz assim, ó, o cosseno de zero. O cosseno de zero, ele vale 1, que é o máximo que esse raio aqui atinge. A proporção que você vai abrindo o arco, este cosseno vem diminuindo, certo? Você vai abrindo o arco, este cosseno vem diminuindo até chegar aqui no zero, até chegar na origem, tá certo? Entenda aí, vê se você consegue entender, ó, que a proporção que a gente vai diminuindo, ou a gente vai aumentando o arco, o cosseno vai diminuindo até chegar em zero. Isso quer dizer o seguinte, ó, quando nós fizemos aqui uma abertura de 90 graus, ó, quando eu te calcular o cosseno de 90, quanto é que vai ser o cosseno de 90, que é o π sobre 2? Aí essa setinha, ela vai, tá vendo que é assim, ó, certo? Então vai estar na origem. Então quer dizer que o cosseno de 90, professor, o cosseno de 90, ele vale quanto? Ele vale zero, certo? Por quê? Porque ele está na origem. É a proporção que você abre um arco maior. Aí você vai abrir aqui um arco maior. Por exemplo, você abre aqui um arco de 120 graus. Aí esse cosseno, o valor dele é aqui, ó, no eixo do cosseno, que é o eixo deitado aqui, ó, o eixo X. Então o cosseno já vem aqui para a esquerda, então ele é negativo, certo? E a proporção que você abrir um arco maior, 150, por exemplo, o cosseno vai para cá, ele é menor ainda. E quando a gente fizer uma abertura de 180 graus, certo? Cosseno de 180, ele vai para o mínimo aqui, ó, para a esquerda aqui, ó, para a esquerda que é quanto? Menos 1. Então, você vai guardar aí no coração que o cosseno de 180, ele vale menos 1. Certo? Entendeu? Então, quer dizer, professor, que o cosseno de zero, o máximo aqui, para cá, para a direita. Cosseno de zero, 1, que é o máximo que ele pode atingir. E o mínimo que ele pode atingir é menos 1, que é o cosseno de 180. A proporção que você vai abrindo aqui, o cosseno ele vem diminuindo, diminuindo até zero, e aqui vai diminuindo mais ainda até chegar em menos 1. Então, o cosseno varia neste eixo aqui, ó, de menos 1 até 1. É o máximo e o mínimo que ele pode atingir. E aí, quando fizer um arco aqui no terceiro quadrante, professor, onde é que vai dar o cosseno? O cosseno vai dar aqui, ó. O cosseno vai ser aqui, ó. Então, quer dizer que o cosseno de um arco do quarto quadrante, ele vai ser aqui também à esquerda, certo? E aí, quando a gente abrir aqui um arco até esse ponto, que é meia volta mais um quarto, 270 graus. Aí ele vai dar quanto esse cosseno? Ele vai voltar para a origem de novo. Então, quer dizer que o cosseno de 3π sobre 2, que é 270, a mesma coisa, né? Ele vale o quê? Vale zero, porque ele voltou de novo para a origem, tá certo? E aí, quando a gente abrir um arco maior de 300 graus, esse cosseno vai estar aqui, ó, vai começar de novo a crescer para a direita. Quando abrir um arco maior de 330, ele vai estar aqui. E quando abrir um arco total, um arco de 360, aí de novo esse cosseno ele vai o máximo que para a direita, que é 1. Então quer dizer que o cosseno de 360, que é a mesma coisa de 2π, ele vale 1. Então tá aí os valores dos cossenos nas extremidades, certo? O seno, vamos comparar aqui, ó. O seno de zero, ele é zero, está na origem, porque o seno varia no eixo vertical. O seno de 90, que é o máximo que ele pode atingir, é 1. O seno de 180, ele volta de novo para a origem. O seno de 270, que é 3π sobre 2, lá embaixo, é menos 1. E o seno de 360, ele volta de novo para a origem, certo? Então tá aí o seno. E o cosseno é assim, o cosseno de zero é 1, que é o máximo que ele pode atingir para a direita. Aí o cosseno de 90, a proporção que vai abrir no arco, ele vem aqui para a origem, o cosseno de 90 é zero.
o de 180 para a esquerda, menos 1, que é o mínimo que ele pode atingir. Aí, quando 270, ele volta de novo para a origem. E o 360, ele vai o máximo que é para a direita, que é 1. Certo? Então, o cosseno, a gente pode também escrever, você anota aí, que o cosseno de qualquer ângulo, o valor, ele varia de quanto? De menos 1, ele vai de menos 1 até 1. Maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Ele é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Ele varia nesse intervalo. Pode guardar aí no coração. Certo? Então, tá aí os valores do cosseno na circunferência trigonométrica. Se não entendeu, volta, vê a explicação de novo. E os sinais, pessoal? Tá aqui de novo, ó. Deixa eu ver aqui o avatarzinho de aqui, ó. Variação de sinais. Como é a variação de sinal? É o seguinte, ó. O cosseno, vamos aqui, esse ciclo para cá, ó. Olha aqui nesse ciclo. O cosseno de zero é o máximo aqui, ó. Cosseno de zero é 1, que é o valor do raio. Então, todo cosseno que estiver aqui no primeiro quadrante, os valores deles vão dar aqui, ó. Então, esses cossenos serão o quê? Positivo, certo? Porque vai estar à direita do zero. Então, todo ângulo que estiver no primeiro quadrante, o cosseno dele ele é positivo. Então, é mais. Aqui, ó, mais no primeiro quadrante. Todo arco que estiver no segundo quadrante, o cosseno dele vai dar aqui, ó, à esquerda de zero. Então, é negativo. Então, no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Certo? Ó, menos. Então, aqui é mais. Todo o arco do primeiro quadrante, o cosseno é positivo. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, ó, o cosseno vai daqui, ó. Vai também aqui da esquerda. Então, ele é negativo também. Certo? E o cosseno de um arco que estiver aqui no quarto quadrante, o cosseno dele já vai dar aqui à direita de zero. Então, é positivo. Então, o sinal do cosseno é assim, ó. Mais, menos, menos e mais. Anota aí o sinal do cosseno. Sinal do cosseno, certo? Sinal do cosseno. Mais, menos, menos e mais. O seno é mais, menos e menos. O seno ficou assim, ó. Mais, menos e menos. Tranquilo? Vamos ver aí a aplicação. Mais um aqui. É simetria, cálculo da simetria. Né? Como é que eu calculo, Edvaldo? O cosseno de um arco. Porque aqui no primeiro quadrante, tudo bem. Arcos notáveis, né? Simétrico do 30, levando lá para o segundo quadrante, ó. A gente pega o quê? 180 menos 30, que dá o 150. O cosseno de 30, ele dá aqui, né? O cosseno de 30 é aqui, ó. O cosseno de 150 é aqui, ó. Então, ele é negativo. Então, quer dizer que o cosseno de 150, como é que se calcula? Olha, cosseno de 150, vocês perguntam assim. 150 está no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, ele é negativo, cosseno. Devido ao sinalzinho lá que nós estudamos. Você guarda isso aqui que é importante. O sinal do cosseno. Cosseno deitado. Mais, menos, menos e mais. Então, o cosseno de 150 é negativo. Então, é menos. Menos o cosseno de quem? Eu pego 180 menos o ângulo. Que dá menos cosseno de 180 menos 150, dá 30. Ponto. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, menos negativa. Por quê? Porque está no segundo quadrante. Se eu pegar aqui o simétrico de 30 lá no terceiro quadrante, que é o 180 com mais 30, dá 208, não, 210. Se eu perguntar para você quanto é o cosseno de 210, você vai raciocinar. 210 está no terceiro quadrante.
do terceiro quadrante, meu ângulo é negativo. Então, é menos aqui, ó, o cosseno é negativo. De quem? Você pega o ângulo 210 menos 180. Para poder você encontrar lá esse valorzinho aqui, que corresponde ao simétrico, no primeiro quadrante. Então, dá menos 210 menos 180, dá o cosseno de 30. E o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2, porque está no terceiro quadrante. Se eu pedir lá no quarto quadrante, o simétrico de 30 no quarto quadrante é 360 menos 30. Dá 330. Se eu pedir para você calcular o cosseno de 330, cosseno de 330 está no quarto quadrante. 330 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, eu sei que ele é positivo. Ó. Você tem que saber como ele é positivo. Não precisa nem botar o sinal aqui de mais. Cosseno de quem? De 360 menos 330. Que dá cosseno de 360 menos 330 dá 30. E o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, tá aí como se calcula o cosseno por simetria. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Certo? Vamos aqui fazer agora alguns exemplos. Pegar algumas questões aí da apostila para a gente resolver. E você aí acompanhar. Tudo bem? Nesse momento eu vou aqui interromper e a gente continua na próxima gravação. Eu posso dar continuidade, terminar logo aqui, ver se a gente faz um vídeo só aqui. Faça o que se pede. Temos aqui, ó, determine cada seno a seguir. Então, seno de 420. Você diz assim, 420, professor, 420 passou de uma volta. E nós sabemos como é que a gente faz quando passa de uma volta. A gente divide por 360. No caso aqui, 420, passou só de uma volta, né? Então, você pega 420 e subtrai 360. Então, dá 0, 6 para 12 dá 6, vai 1, 4 para 4, nada. Então, 60. O seno de 420 é a mesma coisa que o seno de 60. Porque deu uma volta e parou lá no 60 graus. E o seno de 60 é muito simples, muito fácil. Raiz de 3 sobre 2 na tabelinha. É um marco notável. Pronto, morreu Maria Preá. Letra A. Letra B de bola. Seno de 13 π sobre 4. Radiano, professor. E aí, como é que se faz? Ora, você pode transformar isso em graus. Né? Você sabe aqui que o π sobre 4 é 45. Então, você faz 45 vezes 13. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. 1, 13. Certo? 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. Então, dá 5. 5 e 3, 8. E 1, 2. 285. Então, aqui é o seno de 285. É a mesma coisa de 13 π sobre 4. 180 por 4 é 45. 45 vezes 13. Está aí. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12 é 13. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 4 é... Opa, aqui é 4. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 4 é 4. 5 e 3, 8. 4 e 1, 5. 585. Deixa eu botar aqui direito. 585. 585. Então, quer dizer que nós vamos calcular o seno de 585, pessoal. E aí, como é que faz? Bom, você faz o seguinte, ó. 585 se divide por 360, né? Para saber quantas voltas vai dar. 360. 360, vai dar só uma volta, né? 1 vezes 360 é 360. 360 para dar uma volta e o resto aqui nós vamos encontrar agora. 1 vezes 360 é 360 para 585. 0 para 5 é 5.
6 para 8 é 2, 3 para 5, 2. Então dá 225. Então aqui fica o seno de 225. Bom, aí chegou aqui, você vai se perguntar o seguinte: este ângulo, este arco, está no 225, terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu sei que o seno é menos negativo. E aí eu faço o seno do ângulo 225 menos 180, que está no terceiro quadrante, certo? E aí fica menos seno de 225 menos 180, 0 para 5 é 5, 8 para 12, 4. 2, 2 para 2, nada. 145, negativo, então menos raiz de 2 sobre 2. Então tá aí a letra B de beleza. Show de bola aí essa letra B. Temos aí a letra C, vamos resolver também. Letra C, vamos resolver aí tranquilidade. Você pode aí pausar o vídeo, pode voltar quando for resolver, tá bom? Ó, seno de 17π sobre 3, ó. Transforma isso em graus, vamos lá. 180 dividido por 3 dá 60. Tá? 180 por 60. 17 vezes 60. Escorrega aqui o 0, 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 1, 6, 4, 10. 1020. 1020. 1020 passou de uma volta. Então vamos dividir por 360 para a gente encontrar a menor determinação positiva. Quantas voltas dá e onde é que cai? Ora, 2. 2 dá 2 vezes 360 dá 720. Né? 720, bota aqui, ó. 2 vezes 720. 0 para 0 é 0, 2 para 2 é nada, 7 para 10 dá 3. Então dá 2 voltas e sobra 300. Então quer dizer que o seno de 1020 é o mesmo seno de 300. São chamados arcos côngruos, tem a mesma extremidade, né? A diferença é a quantidade de voltas. O seno de 300, vocês perguntam, 300 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é lá embaixo, então é negativo. Então, menos seno de quem? Na volta completa, porque já está no quarto quadrante, menos 300. Certo? No quarto quadrante é assim, 360 menos o valor do ângulo. Então, fica menos o seno de 360 menos 300, dá 60. E o seno de 60, que é um ângulo notável, raiz de 3 sobre 2, negativo, que está no quarto quadrante. Daí a letra C, show de bola. E agora vamos para a letra D. E a letra D, se diz assim, professor, a letra D é negativo, ó. Eita, cara. Seno de menos 150, sim, arco negativo, ó. Entende aqui, ó. Explicar que assim, vamos explicar aqui para você entender uma coisa bem interessante, certo? Vai dar tempo aqui a gente fazer todas essas questões no vídeo só, para ficar até melhor para vocês assistir. Você pode pausar o vídeo. Ó, diligência. Na circunferência, nós já aprendemos aqui, ó, que aqui é o eixo, aqui é a origem de todos os arcos. Aqui é o sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Tá? E este sentido aqui, no sentido do relógio, o sentido horário, é o sentido negativo. Se eu abro um arco aqui, por exemplo, se eu abro aqui um arco de 30 graus, por exemplo, um arco de 30 graus, o seno dele ele vai dar aqui, que vai dar 1 sobre 2 positivo, no sentido positivo. Se eu percorrer esse sentido aqui, ó, certo? Se eu abrir o mesmo arco aqui, ó, simétrico aqui do 30 lá no quarto quadrante, no caso, percorrendo no sentido negativo, este arco aqui seria o menos 30, certo? Menos 30. E o seno dele vai dar aqui, ó, embaixo, ó. Então, vai dar o mesmo valor do seno aqui em cima. O mesmo valor é aqui embaixo. Só que esse aqui vai ser positivo e aqui seria negativo, porque está abaixo de zero. Conclusão é o seguinte, ó, quer dizer que o seno de um arco negativo
vai ser igual a menos o seno dele positivo, certo? Opa. Vai ser igual a menos o seno dele positivo. Como, professor? Não entendi. Está aqui, ó. O seno de menos 30, que é um arco aí, está no sentido no sentido horário, né? Um arco negativo, seno de menos 30 vai ser o mesmo valor do seno de 30. Só que vai dar negativo, porque o seno de menos 30 vai dar aqui embaixo. O seno de 30 vai ser em cima, mas os valores são os mesmos. O que diferencia um do outro é o sinal, tá certo? Então, seno de menos 30 vai ser menos o seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2, com o sinalzinho de menos fica menos 1 sobre 2. O seno de um arco. Então, você vai guardar isso. O seno de um arco negativo é menos o seno dele positivo. Mais uma vez, o seno de um arco negativo, seno de menos A, é menos o seno de A. Certo? Guarda isso aí. Ó. Então, quer dizer que o seno de menos 150 é menos o seno de 150, positivo. Pronto. E aí nós vamos resolver. 150, ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo. O sinalzinho aqui desse menos, é esse menos aqui, ó, devido ao começo aqui da questão. Aí fica aqui, ó. Se quiser até resolver assim, é seno de 150. É o seno de 180 menos 150. Certo? O menos lá fora, porque esse menos aí, ele faz parte aqui do começo aqui da resolução, porque é um arco negativo. Então, menos 180 menos 150, aí fica menos com mais aqui, fica menos, seno de 30. 30. O seno de 30 é 1 meio, então fica menos 1 sobre 2. Então, o seno de menos 150, ele dá menos 1 sobre 2. Que é o seno de um arco negativo, é menos o seno dele positivo. Calculou o seno de 150, que dá 1 sobre 2, com menos 1 ficou menos 1 sobre 2. Tá aí, guarda no coração essa questão massa, tudo bem? Vamos fazer aqui mais uma. Essa questão 2, eu vou limpar a tela, você pode pausar, anotar, e nesse momento eu limpo aqui essa tela para poder resolver aí a questão de número 2. Tranquilo? Você pode pausar, você pode voltar. Questão 2. Questão 2. Sabendo que x pertence a este intervalo. O que significa isso aqui? Pertence ao intervalo, né? Isso aqui é um intervalo que é fechado aqui no 0, fechado no 2π. Isso é a mesma coisa de estar dizendo que o ângulo x ele está dentro de uma volta, certo? Ele vai do zero até 2π. Então, quer dizer que x pertence a esse intervalo de uma volta. Então, sabendo que x pertence ao intervalo de 0 a 2π, e o seno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2, calcule o ângulo x. Ora, como é que você vai raciocinar essa questão? Você desenha aqui a circunferência trigonométrica, tudo bem? Você analisa, olha para cá como se não tivesse esse menos. Se não tivesse esse menos, certo? Este ângulo aqui, ó, qual é o ângulo que dá a raiz de 3 sobre 2 na tabela? É o 60. Né? Se não tivesse negativo, aqui seria o 60. Porque o seno de 60 é o que dá a raiz de 3 sobre 2. Mas acontece que tem um sinal de menos aqui, professor. Então, como tem um sinal de menos, este ângulo, este x aqui, ele vai ser um ângulo que está aqui no terceiro quadrante, ou então aqui no quarto quadrante. E quem é esse ângulo? Aí você faz por simetria. Como é que a gente faz aqui por simetria? Ora, você faz aqui, ó. Daqui para cá é 60, então você soma 180 com mais 60. 180 com mais 60 dá 240. Então, 240.
certo? E aqui no quarto quadrante, quem seria? Seria aqui 360 menos este arcozinho aqui, que é o 60. 360 menos 60 dá 300. Então, ó, quer dizer que x, o nosso x aí, o nosso x, ele é 240 ou o nosso x, ele é 300. Beleza? Olha aí como foi o raciocínio. Deixa eu ver se vai bem. A gente raciocinou como não tivesse o menos, certo? Como se fosse seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Ora, eu sei que um ângulo, que o seno dele da raiz de 3 sobre 2 é o 60. Seno de 60, certo? Seno de 60 da raiz de 3 sobre 2. Então, eu escrevo ele aqui no primeiro quadrante, mas acontece que ele é negativo, está aqui o sinalzinho de menos. Então, ele vai estar ou aqui no terceiro ou no quarto. Aí a gente calculou aqui o simétrico, encontramos 240, encontramos aqui o 300. Aí você diz assim, mas é em radianos. Aí você transforma, você pode transformar em radianos. Aqui seria o π sobre 3, né? Aqui seria o π sobre 3, e aqui seria o 2π menos o π sobre 3, que dá 3 vezes 2, 6, 6 menos 1 dá 5. Seria 5π sobre 3. Então, este 300 aqui é a mesma coisa que 5π sobre 3 radianos. E o 240? O 240 é a mesma coisa que π somado com π sobre 3. 3 vezes 3, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 4π sobre 3. Então, aqui seria 4π sobre 3. Certo? 60, 46, 24, 240. Então, tá aí a questão de número 2. Mais um aqui para encerrar, é a última, tá certo? É a última. Essa daqui eu vou deixar para vocês, vamos fazer só mais essa aqui. Qual o valor da expressão a seguir? Ó, diz que A é igual ao seno de x sobre 2, menos 3, que multiplica o seno de 2 vezes x, mais o seno de 3 vezes x, tudo isso dividido por 4, para x igual a π sobre 2 radiano. O que significa π sobre 2? Ora, π sobre 2 é 180 dividido por 2, que dá 90, cara. Então aqui é 90 graus, então fica bem facinho, ó. Você vai substituindo seno de quem? De 90 dividido por 2, que é o x sobre 2, menos 3, que multiplica o seno de 2 vezes 90, certo? Mais o seno de 3 vezes 90. Tudo isso dividido por 4. Bom, estamos substituindo. Então, A vai ser seno de 90 dividido por 2 dá 45, menos 3 vezes o seno de 2 vezes 90, 180. 180 mais o seno de 3 vezes 90, 3 vezes 9, 27, 270, dividido por 4. Certo? Aqui, ó, tracinho aqui, todinho sobre 4. E aí, agora ficou bem fácil. Ó. O seno de 45 é um ângulo notável, você sabe na tabelinha quanto é que vale. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos 3 que multiplica. Seno de 180. 180, sim, seno de 180. Ó. Nós não vimos lá? As extremidades. O seno, ele varia como? Ele varia aqui no eixo Y. O seno de 0 é 0. O de 90 é 1. De 180 é 0. Certo? Então, ó, 180 fica aqui exatamente na origem. 180. Lá embaixo é o seno de 270, que é o menos 1. Então, 3 vezes 0. O seno de 180 é 0. Mais o seno de 270, lá embaixo, menos 1. Aqui fica menos 1 sobre 4. Certo? Isso implica dizer que o nosso A vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. 3 vezes nada é nada. Tá? Morreu aqui esse
Esse zero morreu, ficou aqui mais vezes menos dá menos. Fica menos 1/4. Pronto, se quiser ainda somar aí, você faz o MMC, que é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes a raiz de 3. 4 por 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. Pronto, para terminar aqui o valor do A, da expressão aí. 2 vezes a raiz de 3 menos 1, dividido por 4. Tranquilo? Essa questão aí, show de bola. Poderia fazer mais essa. Se quiser, a gente pode resolver. Vamos resolver? Já estamos aqui. X pertence, de novo, ao intervalo de 0 a 2π, uma volta completa. Qual o valor do cosseno de x? Ora, esse aqui está mais fácil, porque ele não colocou aí sinal de menos. Aí você raciocina o seguinte, olha, cosseno. Qual é o cosseno, qual é o ângulo que o cosseno dele dá raiz de 2 sobre 2? De acordo com a tabelinha dos valores notáveis? É o 60. Né? É o 60, professor. Cosseno de 60 é exatamente aquele que dá raiz de 2 sobre 2. Pronto. Beleza. E, então, 60 seria um valor. Mas tem outro. Tem outro valor, que pode ser também aqui, ó. Aqui também no quarto quadrante, o cosseno também ele é positivo também, tá certo? Então, seria esse arco aqui, ó. Quanto é que vale? Esse arco vale 360 menos o valor aqui desse arcozinho aqui, ó. Daqui para cá é a mesma coisa de daqui para cá. Então, 360 menos 60 dá 300. Então, pronto, ó. O nosso x ele pode ser 60 graus ou o nosso x pode ser 300 graus. Certo? Ah, professor, mas é em radiano. Você transforma. Aqui é π sobre 3 radianos. E aqui é 2π, seria 2π menos π sobre 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1 dá 5. 5π sobre 3 radianos. Show de bola? Então tá aí, galera. Não entendeu? Volta, tá certo? Você volta quantas vezes for necessário. Ainda tem mais uma, cara. Olha, essa daqui é bem interessante, mas nós vamos deixar para quando a gente estiver aí presencial. Posso explicar essa questãozinha aí para vocês. Ok? Para não ficar muita coisa, a gente interrompe aqui, agradece, volta, assiste quantas vezes for necessário. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu.